Espírito Santo da verdade, o Senhor sabe, Senhor, que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do céu, porque as coisas do céu, Pai, são coisas espirituais, e somente através do Espírito Santo é que o ser humano consegue compreender as coisas espirituais. Espírito de Deus, revela a sua vontade para todos aqueles que têm desejo de aprender. Espírito Santo, revela, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, as Santas Escrituras, Espírito Santo, foi ordenada pelo Senhor aos santos profetas e os santos apóstolos a escrever todas as palavras das Escrituras. Mas, Espírito Santo, nenhum homem na terra pode discernir o poder e o valor das Escrituras e entender a verdade das Escrituras. Espírito Santo de Deus, por isso eu peço, revela a sua vontade, revela o céu, revela os corações. Quantas vidas, Pai, tão indiferentes com as coisas divinas, com as coisas santas, mas isso é ignorância, Espírito Santo, é a ignorância humana. O homem é ignorante. Senhor, por mais estudado que seja o homem, as Escrituras não se revelam por estudos humanos. Espírito Santo de Deus, as pesquisas humanas, pode ele conhecer a história. Historicamente, o homem pode até descobrir através dos estudos, Espírito Santo, mas a essência do céu, o lado espiritual das Escrituras, somente o Senhor pode revelar. Senhor, por isso, nesta noite, revela para mim, revela para nós. Jesus, sabe por que, Espírito Santo de Deus, uma maioria das pessoas ainda não aceitaram a Jesus? Sabe por que, Espírito Santo, que a maioria ainda rejeita Cristo? Porque eles estão cegos, estão nas trevas, Espírito Santo. Eles só poderão se converter se o Senhor abrir os olhos, revelar Jesus Cristo. Por que eu estou aqui hoje, Espírito Santo? Na presença do Pai, orando, buscando, separado pelo Senhor para o ministério, porque o Senhor me revelou a Cristo, o Senhor me mostrou Cristo. Aleluia. Espírito Santo, revela a Cristo, revela a Cristo, Espírito Santo, e eu tenho certeza que se o Senhor revelar a Cristo, estas almas vão se converter, vai conhecer Cristo. Assim como o Senhor revelou, Pai, a Pedro, naquele dia, Senhor, quando Tu mesmo perguntaste para os seus, a respeito do que os homens falavam, cada um dizia uma coisa. E quando o Senhor perguntou para os seus, Pedro recebeu a revelação do alto e declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor afirmou a verdade, que não foi carne, não foi sangue,
mas foi o céu quem revelou a Pedro. Revela o céu, Espírito Santo. Revela, Pai. Revela, Espírito Santo, aos pregadores. Porque sermão sem revelação divina é sermão frio, gelado, que não causa nenhum impacto na vida do pecador, do ouvinte. Mas se o Senhor revelar aos pregadores, Espírito Santo, haverá fogo no sermão. Aleluia! Haverá fogo no sermão. Espírito Santo de Deus, revela para essa jovem o poder das Escrituras, revela o poder da oração, revela para nós o poder do jejum, revela para nós o poder do louvor, revela para nós o poder dos dons do Senhor Espírito Santo. Revela para nós, Espírito Santo, os céus. E se o Senhor revelar o céu, nós receberemos do alto a gloriosa presença do Senhor. Porque o reino do céu, Espírito Santo, não é comida, não é bebida. O reino é espiritual. O reino não é palpável. O reino não se enxerga com os olhos físicos. O reino se enxerga com a alma, com o espírito. E eu pergunto a ti, Espírito de Deus, qual é o homem ou qual é o filho dos homens que pode ver o reino se não for pela revelação do Senhor? Por isso eu digo, revela, Espírito Santo de Deus, revela, Espírito Santo de Deus, presta as vidas para mim, para nós, a grandeza celestial, porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é grande. Pai, deixa o Espírito Santo revelar para nós. Espírito Santo, revela a Cristo para a humanidade. Eu tenho certeza, Espírito Santo, se tu revelar a Cristo, o homem se entrega. Se tu revelar a Cristo para estas vidas, ele se entrega. Por isso, Espírito de Deus, nesta noite, eu agradeço, Deus, por esses minutos de oração. Foi somente para pedir a revelação do céu, não somente a mim, mas a toda a humanidade, a revelação aos crentes e a revelação aos pecadores, para que eles se convertam. Porque ninguém se converte, Espírito Santo, se o Senhor não mostrar Cristo para eles. Mostra Cristo para esta jovem, mostra Cristo para esse homem ignorante, mostra Cristo para esta mãe, para esse pai, mostra Cristo para esses governantes das nações. Espírito Santo, mostra Cristo para a Coreia do Norte, revela Cristo para a China, para Cuba, mostra Cristo. Aleluia. Mostra Cristo, Espírito Santo. E eu tenho certeza, se eles verem Cristo, eles se converterão. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.